Você tem medo de viajar? No episódio de hoje nós vamos falar sobre os 10 principais medos que as pessoas têm relacionados à viagem. Então vem com a gente em mais um... O medo é uma reação involuntária, uma sensação natural de preservação que serve de alerta contra situações estressantes ou possíveis perigos. O medo, então, dá para ver que é um aliado da nossa sobrevivência e é comum sentir vários tipos de medo. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar dos medos comuns e não das doenças relacionadas ao medo, como os transtornos de ansiedade, a fobia e os ataques de pânico. Esses são mais graves e necessitam de tratamento. Duvido que você não se identifique com algum dos medos que a gente vai falar aqui agora. Então assista esse vídeo até o final e deixa aqui nos comentários pra gente qual dos medos que você tem, né? Ou se você não tem nenhum medo. E o nosso objetivo aqui com o vídeo é mostrar que todo mundo tem medo, né? Mas é possível encarar ele, administrar com organização e planejamento, né? E vá com medo mesmo, que vale a pena. Medo da violência. Acredito que esse seja o medo mais arraigado em nós brasileiros em função da realidade do nosso país. Quando nós retornamos do nosso mochilão de volta ao mundo, várias pessoas vieram nos perguntar em qual país nós sentimos mais medo. E a verdade é que em nenhum, a não ser por situações pontuais. E a primeira delas foi no Marrocos, logo de chegada no país, quando nós pegamos um táxi saindo do aeroporto e no caminho para o nosso destino, um motoqueiro abordou o motorista do nosso táxi e o táxi encostou. Nós achamos que seríamos sequestrados, mas a verdade é que não era nada disso. O motoqueiro era um guia turístico que queria oferecer os seus serviços. Mais tarde nós acabamos conhecendo melhor a realidade do país e vimos que existem muitos desempregados por lá, é um país extremamente masculino, então os homens tentam se virar, O nosso segundo susto foi num país nada violento, que é a Tailândia, onde nós tivemos a nossa mochila furtada na beira de uma praia, de uma cidadezinha que servia de ponto de partida para várias ilhas extremamente famosas. Então era um lugar bastante movimentado, onde nós demos bobeira. E por último, apenas no México, várias pessoas nos orientaram a não frequentar alguns bairros. Mas foi tudo super tranquilo. E tenho certeza de que poucos lugares são tão violentos quanto o Brasil. E agora, nessa temporada de viagens de motorhome, as pessoas também costumam nos perguntar se a gente não tem medo, principalmente quando a gente comenta que passou a noite na rua, ou em algum ponto de wild camping. Mas a resposta é não, porque nós usamos alguns aplicativos para pesquisar o lugar antes, pesquisar pontos seguros, a partir do feedback aí de outros viajantes. E também, se tem alguma pessoa por perto, algum morador, a gente pergunta, se aquela região, aquele local é tranquilo, é seguro. E fora isso, tem a questão do instinto também, A gente sente o ambiente, vê se sente à vontade, se sente seguro por ali e acaba optando por ficar ou não. Medo da comunicação. Esse medo é muito comum para viagens internacionais, quando as pessoas não dominam o idioma do outro país e tem medo de passar por algum aperto, ou não conseguir se expressar, não conseguir chegar no lugar onde gostaria, enfim. É um medo bastante comum, muitas pessoas costumam nos perguntar nos vídeos do nosso mochilão se a gente domina, quantos idiomas a gente fala e se a gente domina o inglês e o espanhol. E a resposta é, nós não dominamos. A gente fala o básico, na verdade um intermediário, Com a prática você vai desenvolvendo mais, por isso que é preciso praticar. Então o importante é não deixar esse medo paralisar você. A dica é baixar no celular aplicativos de tradução, onde você numa situação de emergência, de sufoco aí, conseguir traduzir o que você quer expressar ou traduzir o que a pessoa está querendo falar para você. E também aprender algumas expressões básicas de cada local onde você vai visitar, Então, um olá, com licença, por favor, obrigado, cai muito bem, As pessoas acabam ficando muito mais abertas aí a paciência e compreensão para tentar entender você.
e funciona bem, então não tenha medo. E agora começam os medos relacionados a viagens de avião. E o primeiro deles é o medo do avião, né? Muito comum, principalmente entre quem nunca voou. E um exemplo bem ilustrativo disso é o da minha sogra, mãe do Miguel. Ela nunca tinha viajado de avião e morria de medo. Então a gente organizou uma viagem para poder levá-la, né? Poder estar junto para ela experimentar essa sensação. E foi muito tranquilo, ela mesma se surpreendeu e admitiu que muito do medo dela de voar era fantasia. Outro medo que vem na sequência é o das turbulências, mas isso faz parte, né? Não tem muito como prever. Nós mesmos pegamos 20 voos e durante o nosso mochilão, né, de volta ao mundo, e algumas vezes turbulências bastante fortes, assim. E o que resta é você mentalizar coisas boas, né? Criar um mantra aí na sua cabeça e se distrair. Se ocupar com um filme, uma leitura, fazer uma respiração e aguardar, porque passa logo. Medo de perder o voo. Acho que todo mundo aí que pega avião com frequência, vez ou outra, passa por esse medinho, né? Durante a nossa viagem de volta ao mundo, um rapaz até nos perguntou se a gente já tinha perdido algum voo e a gente respondeu que não. Só que sempre tem tempo, né, para isso. E pareceu praga, porque mais adiante, quando estávamos na Rússia, esperando um voo para Cuba, né, a gente chegou com antecedência no aeroporto, só que por horário errado. A gente costumava anotar, né, fazer uma listinha dos voos comprados, já que a gente comprava vários, né, sempre com antecedência. E chegamos às 10 da manhã para pegar o voo à 1 da tarde. Só que a gente tinha se enganado, o voo tinha sido à 1 da madrugada. Então, bailamos. Medo da imigração nas fronteiras. Toda vez que a gente tinha que fazer a transição entre o país e outro, a gente ficava bastante apreensivos, né, com aqueles medos assim de que te pedissem algum documento, que você não tivesse na hora, daí te barrassem, que você fosse deportado, enfim, são muitas fantasias. Mas a gente sabe que muitas vezes não se cai na graça de algum funcionário, né, e pode dar merda, com perdão da palavra. Enfim, de todos os voos que a gente pegou, apenas na Rússia, né, eu achei que realmente ia ser barrada, porque a moça do guichê da migração não estava acreditando no meu passaporte. Ela revirou. O Miguel já tinha sido liberado, já estava bem mais adiante me aguardando. E a moça insistia, né, em procurar alguma coisa no meu passaporte e não encontrava. Eu fiquei com medo de que o passaporte fosse rasgar, de tanto que ela forçava e revirava. Mas, não encontrando nada, ela me liberou. Medo da bagagem extraviar. Quem nunca ficou apreensivo olhando a esteira do aeroporto rodar com a bagagem dos outros e a sua não chegar? Pois então, muitas vezes ficamos apreensivos também. Só que no aeroporto nunca aconteceu nada. Aconteceu uma vez numa viagem de ônibus no Camboja, que a gente fez do norte para o sul e teve uma conexão no meio na capital. No meio dessa conexão, nós perguntamos se a gente precisaria pegar a bagagem de um ônibus para o outro e o rapaz disse que não precisava. Chegando no destino final, a nossa bagagem não estava, né? Levou 4 dias para a gente conseguir reaver a nossa bagagem, um estresse total. Nesses 4 dias ficamos apenas com a roupa do corpo, então é um perrengue bem grande. Medo de sacar dinheiro. Bom, isso é um assunto bem complicado, né? Principalmente para uma viagem de longo prazo que você vai passar por vários países, como foi a nossa, né? Que passamos 1 ano e 2 meses viajando por 24 países. A primeira vez que a gente foi sacar dinheiro foi no Marrocos e o caixa informou que não foi possível, deu um erro e não saiu. Fiz 3 tentativas e não deu, então passei por um outro caixa e na 4ª vez saiu. No outro dia eu fui verificar que tinha sido descontado 4 vezes da minha conta. Ele informou que não saiu as 3 primeiras, mas no sistema saiu, né? Cada saque teria sido equivalente a mais ou menos uns R$700. Então, saquei 700 e descontou 2.800 da minha conta. Baita pepino, e levei 2 meses para conseguir reaver meu dinheiro de volta pelo Santander. E depois dessa tentativa, todas
todas as outras vezes que eu precisei sacar de dinheiro, eu fiquei apreensivo para saber se ia acontecer a mesma coisa ou não. Medo de ser passado para trás em alguma pegadinha para turista. O local que a gente mais sentiu esse medo foi no Marrocos também, que a gente leu bastante coisa sobre isso, né, de pegadinhas que eles fazem lá para turista, né, de coisas que vão querer te enganar para tirar teu dinheiro. A gente estava muito ligado, mas apreensivos, né, isso é muito ruim. Enfim, aqui a gente caiu mesmo, que eu lembro, foi na Tailândia, com um motorista de tuk-tuk, que é aquelas motinhas que levam pessoas, e a maioria das vezes dizia não obrigado e tchau pra ti, não aceitava nada. Só que nesse dia a pessoa foi tão simpática, tão querida, começou com um assunto e daqui a pouco a gente estava no tuk-tuk deles indo para um passeio de barco que a gente queria fazer. Que ele falou que era preços incríveis, maravilhosos, que era preço para local. Acabamos caindo num golpe, fomos só eu e a Karine dentro de um barco que poderia caber 10 dentro, pagamos 5 vezes mais o preço que era justo e nem fomos no lugar que queríamos, então caímos na armadilha. Então fique ligado sempre, pesquise bem todas as informações de cada país que você for visitar para não sentir esse medo, né? Medo de comer comida de rua ou exótica e passar mal. Bom, eu acho que eu tenho estômago de avestruz, pois na Ásia a gente comeu 90% das vezes que a gente saiu para comer comida de rua, pois era muito barato, a gente nem cozinhava quase por lá, porque não precisava, né? Muito barato comida de rua. Comi insetos na Tailândia, comi ovo galado no Camboja, comi sopa de baba de passarinho na Indonésia, tomei café de cocô, luwak coffee na Malásia, nunca me deu nada. Nunca tive esse medo, né? Então, não sei se é psicológico ou se não é, nunca nem pensei nisso. A dica que fica é realmente, de novo, pesquisar o local que você vai ir, né? Por exemplo, na Índia, eu já não faria isso, né? Pois na Índia tem um histórico muito grande de conhecidos que foram e passaram mal, né? De outros viajantes também, que a gente sabe notícia, que tem disenterias fortes de quase morrer no banheiro. Medo de ficar doente ou acontecer algum acidente. Bom, esse medo aí todo mundo tem, né? Principalmente se você vai sem seguro, saúde, né? Na Europa a gente fez um seguro que era obrigatório, mas na maioria do resto da nossa viagem a gente não tinha seguro. Então é um risco que se corre, né? Na verdade eu não aconselho, pois se você quebrar uma perna ou se machucar e precisar gastar com um sistema de saúde, que não tem um sistema de saúde público no país, dependendo do que acontecer, você pode gastar muito dinheiro. Então, né, todo mundo tem medo de alguma coisa e cada um sabe dos seus medos. Nós, como já falamos, temos vários pequenos medos, mas a gente não deixa que eles nos paralisem. E as dicas que a gente quer dar aqui é para vocês aprenderem a lidar melhor com seus medos e não deixarem de viajar ou estragarem a sua viagem. E a primeira dica é planejamento, né? Se planeje para a viagem que você queira fazer. Se informe o local que você vai ir, peça dicas para outros viajantes que já foram no estilo que você está viajando, né? Tanto de mochilão quanto de motorhome, se é seguro, se tem algum perrengue que a pessoa passou, para você já ir com essas informações. Se tem algum cuidado especial que você precise tomar, né? Exatamente. E a segunda dica, e não menos importante, é organização. Então coloca o celular para despertar, sai de casa com antecedência, né? Seja para pegar um transporte ou para sair no seu próprio carro. Você tem que se programar para ter um tempo hábil caso surja algum imprevisto pelo caminho. Não faça as coisas com pressa, porque isso potencializa a chance de algo dar errado. E que fique bem claro que mesmo seguindo as duas indicações, né, de planejamento e organização, muita coisa pode dar errado, assim como deu na nossa viagem, que foi uma viagem de forma independente e autônoma, né, sem contratar passeios e agências turísticas, que daí fica um pouco mais mastigado, é um pouco menos provável de dar problema, né? Mas vai dar problema, vai ter perrengue. Nós temos 2 vídeos inteiros
de 15 a 20 minutos falando sobre perrengue. Inclusive, quem não viu, vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo também. Isso aí. E tudo bem, né, gente? Faz parte. Na hora você fica desesperado, estressado, mas depois que passa, vira experiência de vida e história para contar. Então era isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like e compartilha com seu amigo ou familiar que você sabe que tem aquele medo de viajar aí que a gente citou aqui. E é isso aí. Até a próxima. Tchau!